ele deve estar, aí o senhor presidente deve estar falando outras firulices que lhe são características, né? E vistas pela população ensandecida como algo sábio, algo de Deus, mas é algo de um outro Deus que não o verdadeiro Senhor, Pai de Jesus de Nazaré. Conquanto ele queira nos convencer que as palavras dele não mataram ninguém de Covid, por outro lado ele usa as palavras dele para instigar a população contra o Supremo, para instigar a população a não cuidar da própria saúde, ou seja, a palavra não tem poder de matar, mas tem o poder de tirar a população do tratamento, que é a mesma coisa também de matar. Foram com as palavras dele que a população usou ivermectina, hidroxicloroquina, foi com as palavras dele que a população passou a pedir a volta da ditadura militar com Bolsonaro presidente, foi com as palavras dele que disse que não ia dar 1 centímetro de terra para indígena nem para quilombola, que as políticas dele estão acontecendo. Foi com as palavras dele que ele assumiu a presidência da República e está acabando com o nosso patrimônio natural. Então como que ele vem agora com essa firulice de dizer que as palavras dele não matam, se é apenas isso que ela faz? Isso é o Bolsonaro, né? Agora, o que Jesus, a quem o Bolsonaro diz seguir, em quem o Bolsonaro diz crer, ou quando muito ele fala, eu sou casado com uma evangélica, porque ele não crê em Jesus, né? Os crentes creem que Jesus colocou ele lá, mas o Bolsonaro está nem aí para Jesus. O Bolsonaro só está ali para o seu messiado, né? Mas Jesus, o nosso Senhor eterno, diz coisas interessantes acerca dessa sabedoria nefasta de Bolsonaro. Primeiro, palavras matam sim. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Jesus disse que o que contamina o ser humano não é aquilo que lhe entra, nem os seus piercings, nem os seus penduricalhos, nem os seus hábitos, é aquilo que sai do coração do homem, o dolo, as prostituições, as loucuras, é o que sai, é isso que contamina. Não é você não ser, digamos assim, politicamente correto. Só que no caso do Bolsonaro, ele é tão politicamente incorreto quanto ele está expressando aquilo que lhe habita. Aí Jesus disse, estas coisas contaminam o ser humano. E nesse sentido, a boca fala do que está cheio o coração, e nesse sentido uma outra palavra de Jesus mostrando que as palavras matam sim, quando ele vai dizer para Bolsonaro, olha, pelas tuas palavras serás julgado. Quando ele disse isso aos fariseus, autoridades da sua época, ele estava dizendo sobre a rejeição que os fariseus tinham em relação a Jesus de Nazaré, chamando inclusive de demônio. Jesus está assim, cuidado que com as palavras de vocês se condenam, ou seja, vocês estão falando de mim aquilo que vocês pensam, vocês estão dizendo quem vocês são. De maneira que quando o Bolsonaro fala mal da China, quando o Bolsonaro fala mal do tratamento, quando o Bolsonaro quer transformar em guerra política uma pandemia, quando o Bolsonaro começa a zombar das medidas de sanidade, ele só está sentenciando quem ele é. Ele é o presidente que foi eleito sob as seguintes palavras, bandido bom é bandido morto. Só que quando você vai examinar as palavras deste homem, bandido bom é quem ele considera que é bandido, porque ele é cercado de bandidos, né? Não nos esqueçamos, Queiroz, as operações estranhas de Flávio Bolsonaro, o advogado Vassef, né? A polícia do Rio de Janeiro, as forças de segurança do Rio de Janeiro que estão todas corrompidas, que ontem mataram 25 pessoas em operações estranhas no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, que vem do Partido Social Cristão, são bandidos. Bandidos ainda que não tenham cometido crimes, eles vêm desses cometimentos de crimes. Eles têm um coração contaminado e eles falam daquilo que lhes diz respeito. Quem condena Bolsonaro são as escrituras, porque junto com isso tudo que eu te falei, ainda tem duas coisas ainda acerca de Bolsonaro. Jesus disse, olha, vocês se orgulham de nunca ter matado ninguém, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, te digo, Jair Messias Bolsonaro, aquele que chama o seu irmão de raca, de nada, que chama a ativista lá de pirralha, que chama a Maria do Rosário de vagabunda, aquele que chama o seu irmão de coisa nenhuma, já é passível de condenação diante de Deus, disse Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus registrou isso. Você se orgulha de não ter matado ninguém na prática?
Você vive matando com as suas palavras, com os seus racas emitidos, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração, e o seu coração está cheio de morte. Só que é uma morte disfarçada de economia é vida. Aí as pessoas morreram e você está falando de economia é vida. Homem mortífero, genocida. Jesus te chamaria de genocida. Jesus você não pode prender, não é? Porque Jesus está chamando aqui quem chama o outro de raca, de genocida, assassino, homicida, feminicida, porque essas são as suas palavras. São palavras de Jesus. Até agora eu falei de pelo menos 5 coisas ditas por Jesus, Deus em pessoa, Deus no qual você diz acreditar, mas que mostram como as suas palavras, Senhor Messias brasileiro, são palavras de morte e provocam mortes. Então não tem saída para você, Bolsonaro, porque ainda tem mais uma coisa que Jesus mostrou para João, o apóstolo, nas suas muitas revelações do Apocalipse, que tem a ver com o espírito que te habita, que é o espírito do anticristo, que é esse espírito que fala de Jesus, de ser cristão, de valorizar a família, de trazer as coisas tradicionais, de perdoar a dívida de igreja, ou seja, é um espírito que defende tanto um cristianismo exatamente por ser anticristo. Porque gosta muito de cristianismo exatamente por não gostar de Cristo. Gosta muito de falar de Jesus porque odeia Jesus. Cita muito versículos bíblicos, os que são de seu interesse, porque odeia a palavra eterna de Deus. Aí falam palavras assassinas porque não creem nas palavras que trazem vida eterna, amor, as primeiras práticas de misericórdia. Aí essa palavra que você odeia, você e os crentes que te seguem, elas também se encontram lá em Apocalipse 13, versículo 5, em relação a quem carrega o espírito eterno da besta, do anticristo, de quem odeia Jesus, ainda que fale muito dele. Porque, tenho dito, a religião é a forma mais sutil e por isso mesmo mais perversa de satanismo ou de ateísmo. Bolsonaro, você é um satanista porque você fala de Jesus e deixa as pessoas morrerem do jeito que o diabo gosta. Você é um ateu porque você fala tanto de Jesus, mas não confia em Jesus, está aí negociando para ver se safa da CPI, está ajudando o Pazuello, que nem parte mais faz do seu governo, para se safar da CPI porque você é um crente que não confia em Cristo. Até Dilma, supostamente ateia, deixou a polícia trabalhar. Mas você fala tanto de Deus e não confia em Deus, que foi dada a todo aquele que recebe a autoridade do anticristo, foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Apocalipse 13 e 5. Falando de você, senhor Bolsonaro, dos anticristos históricos dos quais você tem sido o mais eminente, o proeminente nesta geração, o anticristinho dos estadunidenses foi derrubado, o Trump. Mas você continua aí perseverando, posto que o Brasil está debaixo de um castigo divino, atraído pelos próprios evangélicos, os evangelásticos, os expansionistas. E aí, na qualidade de anticristo que governa com evangélicos que não acreditam em Jesus, você sabe, você tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Porque você se orgulha do que você fala, você se orgulha de falar mal da China, você se orgulha de zombar das mulheres, você se orgulha de zombar de negros, você se orgulha de zombar de gordos nas suas lives, enche a paciência, porque você é um homem autêntico que não precisa ser politicamente correto, mas é tão autêntico que está tentando blefar a CPI da Covid, que você está falando mal da CPI, mas está morrendo de medo dela. Mesmo assim, a boca arrogante que fala essas insanidades, essas ensandecências, essas mentiras, até misturadas de versículos bíblicos, e uma boca blasfema, porque nós temos maneiras elegantes de blasfemar, você sabia? Quando é que a gente blasfema de maneira elegante? Quando a gente está falando de Jesus sem confiar nele. Quando a gente fala assim, só Deus me tira daqui. Aí você vai para manifestações para se garantir. Então você não confia em Deus coisa nenhuma. Porque se você cresce mesmo que só Deus te tira da presidência, você não iria ficar arrumando esses jeitinhos criminosos que você arruma. Você mexeu na Polícia Federal para proteger os seus, você sabe disso.
você mexeu lá no posto do Rio de Janeiro, você tem facilitado a entrada de armas para as suas milícias com essa mentira de dizer que é para armar todo o povo que você considera povo, porque povo no Brasil para você e para os seus correligionários são as pessoas que te amam e que te seguem. Você não é o presidente da coisa pública, você é o presidente de quem te ama, o presidente de quem te segue. E isso é uma coisa extremamente antirrepublicana. É isso que é um exemplo de grandes blasfêmias proferidas por você. Porque você vive dizendo que crê em Deus, que é evangélico, amém. Consegue até entrar num círculo de oraçãozinho de uma igrejinha de bairro, em cometendo um crime, e você nem percebe como Deus te trata. Mas eu vou te contar. Deus zomba dos perversos. Por que Deus zomba dos perversos? Porque você, do alto da sua perversidade, você tem poder, você tem recursos, você acha que o exército é seu, você conta com a ensandecência de pelo menos 30% da população, ainda bem que são 30%, mas é um número significante. 30% da população te amam incondicionalmente. Eu vou ser bonzinho aqui, parece que são 25%. Mas 30% é representado aí por essas aglomerações que se faz no final de semana. E aí esse é que é o povo. O resto não é povo não. Cientista não é povo, artista não é povo, quem confia em Deus e não no seu falso cristianismo não é povo. Favelados do Rio de Janeiro não são povo. E aí, são formas sutis de se propalar blasfêmias. Porque blasfemar é você não conseguir amar o povo e amar apenas aqueles que te amam. Jesus disse isso, viu, Bolsonaro? De que adianta, Bolsonaro, você amar os verdes e amarelos? O que você ganha com isso? Seus aduladores e também seus inimigos? Ame aqueles que você acha que são seus inimigos. Haja como presidente da República. Você não precisa gostar de ninguém, mas você tem que amar a todo mundo, senhor presidente da República. Eu estou falando aqui direcionado ao presidente, mas eu estou falando direcionado a você que diz crer em Deus e fica domesticando esse homem. Essa boca arrogante e blasfema. Você também comete crime junto com esse homem. Porque o que Jesus queria de mim e de você é que, mesmo interpretando que aquele homem está lá na presidência sob permissão dele, que nós agíssemos como João Batista, respeitar a autoridade e dizer, você está errado. Você será derrubado daí por aquele que deixou você sentar aí. Porque eu estava dizendo, Deus zomba dos seus inimigos, porque os seus inimigos são titicas, seriam manecos. Jair Messias Bolsonaro tem um poder permitido por Deus, ele faz o que com esse poder? Deixa a população morrer, que é outra maneira de matar. Ele entregou a natureza ao Ricardo Salles, deixou as mulheres ser cuidadas por uma ministra que só se preocupa com seres minúsculos e não com essa realidade de crianças que sofreram violência. Deus zomba dos blasfemos. E como é que Deus está zombando o Bolsonaro? É isso, o Bolsonaro faz tudo de errado que ele quer, e aí Deus usa as pessoas que estão com o ego cheio, com quanto tem dons verdadeiros. Ah, eu te protejo, eu sou contigo. Ou seja, vai, Bolsonaro, vai fazendo tudo o que você quer. Vai que eu estou te dando linha, porque você não presta mesmo, então revele-se. E aí, quem tem sabedoria há de calcular o número dessa besta que fala o que quer, porque tem uma boca arrogante e blasfema, porque é 666, porque é possuído pelo maligno, porque é anticristo e porque tem seu falso profeta, o mais famoso deles, Silas Lima Malafaia. Olha, o espírito do anticristo, o piniquim, independentemente do que isso vai significar eternamente, um convite à reflexão. Bolsonaro, ele confia tanto em Deus que ele está se armando para não ser pego. Quem confia em Deus não faz isso não. E você acredita nele se você quiser. Só que eu quero só te dar um último aviso. Em acreditando nesse presidente, você está duvidando do Senhor, que mais do que um presidente permitido na República, ele te deu vida. Vida para buscá-lo e consultá-lo acerca disso que eu estou te falando. Pense nisso. Arrogância é essa
de ele falar tudo o que quer e depois negar tudo o que falou. Mas ele é isso, ele é esse ser sórdido. Ele fala o que quer e depois nega na cara dura. Fala, desestabiliza tudo e fala, não, eu não fiz isso não. Não fiz. É simples assim. Você acha que um homem desse é um homem habitado pelo Espírito Santo? Você ficar protegendo isso? E o desafio de você detectar a blasfêmia. Bolsonaro é um homem do século XXI. Com o seu jeito estranho, com fortes indícios de sociopatia, ele é um homem do século XXI. E soube usar tudo a seu favor. E é claro que você ia pensar o quê? Que um homem que foi um péssimo capitão do exército iria se tornar um maravilhoso presidente da República? Claro que não. Mas qual seria a blasfêmia aí? A blasfêmia é que, como ele é um homem do século XX, ele jamais vai se constituir como Deus sobre as pessoas. Ele sabe que ele não é Deus. Só que existe uma maneira mais sutil e por isso mais eficaz de se colocar como Deus sobre as pessoas. É dizer que você é um enviado de Deus. Então quando ele fala assim, eu só saio daqui quando Deus quiser e com o meu corpo sem vida. Querem dizer que além de Deus tirar de lá, Deus vai ter que matá-lo antes. Quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que ele é Deus, mas ele está dizendo uma coisa pior, ele está dizendo que ele é um enviado de Deus e que por isso você precisa aceitá-lo. E aí, um cristão do século XX também não vai adorar alguém que diz ser Deus, mas vai ficar alisando alguém que ele acredita ser enviado de Deus. Assim é o Brasil e Bolsonaro. O Brasil jamais adoraria um homem que fala assim, eu sou Deus. Mas o Brasil está adorando um homem que diz, olha, não, eu sou Messias, mas não faço milagres. Ou então, Deus só me tira daqui a hora que Ele quiser. Ou então, recebendo profecias, o dia inteiro recebendo profecias. Recebendo adorações fanáticas de quem não percebe o que esse homem faz. Porque é estranho você adorar um cara que está te molestando o tempo inteiro. O Brasil doente. Essa é a blasfêmia. É o Brasil confundir aquele que Deus deixou lá, mas que não tem nada a ver com Deus. Confundir esse cara com Deus. Não entendeu não? É isso aí. Até que o entorpecimento passe, a gente vai deixar a palavra semeada. Um dia você vai entender.